Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Edson, no caso eu mesmo. Eu estava organizando as pautas do podcast da próxima semana. Eu vou voltar a gravar podcast uma vez por semana e uma das pautas eu resolvi não fazer em podcast, resolvi gravar em vídeo porque eu acho interessante ter o apelo visual para não soar talvez tão arrogante apenas pelo áudio, né? Eu poderia me empolgar falando do assunto, que é sobre as certezas. Esse vídeo é muito direcionado mais para o empresário que quer contratar, mas serve para o profissional também que está atuando. Até para ver se você não está usando argumentos aí mesmo de maneira implícita, argumentos muito afirmativos, tá? Para o empresário eu peço cuidado para quando for contratar um serviço de comunicação digital, de comunicação e marketing de maneira geral. Hoje não dá mais para a gente olhar de um único prisma, né? Não se pensa mais em uma campanha ambiente cotidiano ou offline e digital, onde se pensa sempre em campanhas, se planeja sempre campanhas integradas. Então, muito cuidado quando você contratar ou se deparar com argumentos muito afirmativos com os senhores e os donos da verdade, porque se existe uma coisa que eu tenho das poucas certezas, a gente está falando aqui de evitar as certezas, mas das poucas certezas que eu tenho ao longo dos quase 20 anos de mercado, trabalhando com vários setores, desde planejamento de mídia, desde planejamento de mídia exclusivamente digital, enfim. edsoncarlosjr.com.br, tem um site lá, algumas marcas que eu já atendi. Eu já atendi desde boteco de esquina até empresas de 3 andares. Então eu acho que eu tenho um pouco de prioridade para falar. E exatamente porque eu errei muito nisso. A ânsia de fechar contrato sempre me fez prometer algo que às vezes eu não sabia se eu conseguiria. Então, se você vai contratar, muito cuidado com os caras que te prometem demais, mesmo eles às vezes tendo cases de sucesso, porque um case de sucesso é muito bom e é uma prova que o cara sabe e tem competência para exercitar tal função. O problema é que se ele te prometer antes de conhecer o seu produto, serviço ou solução que você oferece, seja você completamente online, ou seja você um ambiente físico, cuidado, porque existe uma regrinha que eu sempre sigo, e eu já perdi contrato porque às vezes o empresário ansioso não gosta de passar por algumas etapas necessárias. Já perdi contrato porque às vezes eu preciso de um histórico do cliente, um mínimo de 3 meses, o histórico de qualquer atividade de comunicação que ele tenha feito. Quanto mais histórico, melhor. Tanto que nas consultorias que eu aplico, o cliente mesmo depois que termina o contrato e tal, ele recebe lá tudo que foi feito, todo o planejamento, porque tudo que eu gero para ele são dados estratégicos, são dados que ele pode revisitá-los quando ele precisar, talvez para trabalhar com outra pessoa, com outra agência. Então, se a pessoa te prometer demais, cuidado, porque eu só consigo entregar resultado dentro da comunicação e marketing hoje se eu tiver pelo menos um conhecimento prévio do com o que eu estou trabalhando, qual é a marca, qual é o posicionamento, tipo de produto, aceitação, enfim. Aí a gente abre uma cadeia gigante de possibilidades aqui para falar. Então essa é a dica, cuidado. Eu sempre peço um histórico de no mínimo 3 meses de qualquer atividade dentro da comunicação e do marketing que o cliente tenha feito, para que eu possa ser mais assertivo e para que eu possa ser mais transparente com o que eu vou entregar para ele, até mesmo para falar, olha, a gente tem muitos problemas graves para arrumar, ou para falar, bom, temos um ótimo caminho e os nossos resultados podem ser muito positivos, mas não prometo. Comunicação e marketing são coisas diferentes que trabalham em sinergia um com o outro e não são, por mais que o marketing seja muito número, né, exatas está no cerne do marketing, não é uma ciência exata, é uma ciência humana. A gente, ainda mais hoje, num ambiente tão volátil e efêmero, não dá para você levar as coisas como 1 mais 1 igual a 2 e eu vou te dar o resultado. Cuidado com as falsas promessas. Não estou dizendo que todo mundo que promete é um profissional que não tem competência, mas cuidado, porque normalmente, e eu já errei muito nisso, a ânsia de que você assine o contrato rápido faz com que ele prometa coisas que ele não vai entregar, gerando frustração para ambas as partes, para você e para ele. E aí gerando prejuízo e gerando um histórico negativo para o próximo que for te atender, ter que arrumar. Tranquilo? Espero que esse insight tenha servido. Se você é empresário e gostou, né, da reflexão, comece a avaliar, né, os contratos, comece a avaliar o serviço que você
hoje tem de comunicação e marketing, porque, acima de tudo, uma agência, um parceiro, um consultor, um freelancer, ele precisa ser um parceiro de negócios, não apenas um serviço braçal onde ele promete, você cobra e ele entrega. Essa relação ela já foi lá nos anos 80, nos anos 90 talvez. Hoje a coisa precisa ser muito mais parceria do que apenas uma assinatura em contrato puramente fria. Porque o contrato a gente sabe que ele não segura nada se você não estiver fazendo um bom trabalho, né? Vou ficando por aqui até o vídeo de amanhã, que a gente vai continuar estudando o livro do Walter Longo, Marketing na Era Pós-Digital. E é isso, beleza? Fui, tenham um ótimo dia, fiquem bem e eu fui.